Boa tarde a todos os amigos e amigas que acompanham a programação do canal Caprio Serrote do Pico. Estamos começando mais um programa para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, Caprio Serrote do Pico, né? E estamos mais uma vez recebendo a visita mensal do nosso técnico Juliano Nunes. Presta serviço para o Senar. E hoje é o dia da visita dele aqui no Caprio Serrote do Pico. Vamos aproveitá-lo, que ele está por aqui hoje, e vamos falar sobre armazenamento de ração, né? E sobre algo que a gente fez aí nos vídeos anteriores, vocês podem ver que a gente colocou, né, trigo, ia colocando uma parte de ração e uma parte de trigo na hora de ensacar a silagem. Vamos falar com o Juliano aqui, saber se isso realmente tem alguma serventia para a hora de ensacar a silagem. Boa tarde, meu amigo Juliano. Boa tarde, Diogo. Sejam todos bem-vindos ao Caprio Serrote do Pico. Boa tarde a todo mundo que estiver aí do outro lado. Se for de tarde, se for de noite, é boa noite. E bom dia para quem estiver vendo isso na parte da manhã, tá certo? Diogo fez aqui ele ainda está colhendo o campo, que ele já vem trabalhando aí nessa operação de plantio, colheita, né? O que ele vem trabalhando aqui é um grupo Pânico, né? Nas duas variedades aqui é o Sempre Verde, que já é um capim adaptado aqui, e aos pouquinhos ele está implementando também o Mombaça, que é um capim geneticamente mais produtivo, né? Mas que não desmerece o Sempre Verde também, né? Os dois se complementam, né? É uma boa parceria. Eles conseguem, né? Até por conta que a arquitetura foliar também dos dois, né, é praticamente a mesma, então não seria um competindo com o outro, né? Eles correspondem à mesma arquitetura foliar, todos os dois são cespitosos, todos os dois têm como longo, tem folha longa e o hábito de crescimento é praticamente a mesma coisa, né? Só questão de produtividade e que o Mombaça ele consegue ser superior na época chuvosa porque ele tem mais folha, né? Nutricionalmente ele é, vamos dizer assim, um capim mais refinado geneticamente, certo? Mas tá os dois convivendo aqui em harmonia, né? Eu percebi que ele tem mais biomassa também, né? Tem. Uma ele folha mais larga, ser mais né? produtivo. Mas o Sempre Verde, por outro lado, aguenta mais esse desaforo até chegar às próximas, né? Aí, como é a forrageira que o Diogo também está implantando aqui, a gente vai ver como é que ela se comporta. O solo dele eu elejo um solo muito bom, é um solo fundo, argiloso, né? Diogo está situado aqui na região da Cachoeira Grande, uma região que tem assim, um histórico de chuva significativo, né? Apesar da gente estar no semiárido, mas a cachoeira aqui, quem conhece a região da Cachoeira Grande aqui em Itabira, vê que é uma região privilegiada de correr águas, né? Então, acho que é um genótipo também que se adapta aqui para a realidade dele. E aí vamos ver daqui mais um ano para frente como é que esse capim vai estar, tá certo? Então ele triturou, normal, né? Aqui, geralmente para ele tem sido mais vantajoso ele contratar, né? O pessoal da ensiladeira, né? Contratar a mão de obra, né? Até porque ele não pode fazer esse tipo de serviço sozinho, então, mas aí ele consegue dar uma gerenciada nisso tudo, né? Então, aqui ele usou o bag, né? Para facilitar, né? O sistema dele é quase que praticamente intensivo, né? Não intensivo no sentido de usar ração, né? Mas de que ele se adapta melhor até os animais mais encocheirados. Aqui ele tem um controle melhor, não precisa ele investir tanto em cerca, desbravar essa caatinga toda, né? Fazer isso, aquilo, investir para os animais serem mantidos mais a solto, mais a campo, né? E aqui ele tem, né, um controle melhor, né? Então ele intensifica o sistema dele, não através de concentrado, mas através de volumoso, tá certo? Então, por isso que ele faz essa operação de ensilar o capim, né? Para ele produzir uma silagem, né? E aí vem o primeiro ponto. Os grupos Pânico, né? E Peniceto, né? Peniceto seria capim elefante, capiaçu, cameron, né? PPP, todo esse povo aí que não deixa de ser capim elefante, que dependendo da região e da variedade, cada tem seu nome, né? Então, são capins muito produtivos, né? Tanto os pânico, né?
Mombaça, Paredão, MG12 Paredão, Mombaça, Zuri, o próprio Massai, né? Apesar do Massai ser porte mais baixo, né? Mais para pastejo, mas é todo mundo pânico, né? É tudo que se parecer com o Sempre Verde, certo? Então, é o grupo dos pânicos. Então, são capins muito produtivos, como todos os outros também, mas esses em especial são capins que a gente vê muita produção, né? Do chão para cima. Então, mas eles têm um detalhe, eles não têm o carboidrato que o milho tem, né? Que o milho, o sorgo, né? A própria cana de açúcar, né? Tem esse carboidrato, né? É a fonte energética, né? A gente poderia considerar volumosos energéticos, né? Uma silagem de sorgo, uma silagem de milho, uma silagem de cana de açúcar, né? A cana rica no carboidrato sacarose, o milho e o sorgo no carboidrato amido, naquela gomazinha, na tal da maisena, né? Então, o que acontece com isso? O que é que esses três têm que os outros que são muito produtivos não têm? Essa questão do carboidrato. Então o que acontece? A bactéria, o grupo de bactéria que precisa gerar uma boa fermentação, gerar aquele ácidozinho, né, cheirosinho, que a gente, quando abre a silagem, está aquele cheiro bom, aquela aparência boa e que vai conservar esse volumoso aqui, né, por longos períodos, tem que ter esse grupo específico de bactéria, né? Comumente a gente chama elas de bactérias acidoláticas, né? Tudo gira em torno da produção e do metabolismo dessas bactérias para produzir o ácido lático e o ácido lático conservar a forragem por longos períodos, né? Por isso que fica até um ano guardado e fica boa, muito boa, né? Sila aí com histórico de entrando para quase 3 anos. É claro que isso vai diminuindo o seu valor nutricional, porque a bactéria, para se manter viva e está conservando aquele ambiente, ela também está usando, né? Ela está captando para ela se multiplicar, para ela sobreviver e dando continuidade ao ciclo biológico dela lá dentro. Então, forragem de um ano para trás são silos que têm uma boa qualidade nutricional ainda, sim, certo? Mais de um ano a gente perde um pouquinho, não é essa coisa toda, mas perde, né? Porque a bactéria, enquanto ela está conservando, ela também está comendo. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. O que Diogo fez foi pegar um capim que ele não é rico em carboidrato solúvel e fez uma adição, né? E aí a gente acaba chamando isso aqui de silagem aditivada, né? Ele aditivou essa silagem, não com aquele inoculante, né, de cepa bacteriana, mas ele aditivou dando um substrato para a bactéria pegar a energia do trigo, do farelo de trigo, certo? Se multiplicar mais rápido e melhorar a condição de conservação e qualidade fermentativa. Esse silo aqui, ele tem uma estabilidade fermentativa mais cedo do que se ele não tivesse usado um aditivo, certo? Nesse caso, por que ele usou o farelo de trigo? Porque como ingrediente energético que vai gerar esse subsídio para a bactéria captar energia, se desenvolver, se multiplicar, no caso as bactérias boas, né? Quando as bactérias benéficas elas se desenvolvem primeiro, a bactéria que estraga a silagem, que aí já seria do grupo Clostridium, né? Que aí vem da contaminação da terra, né? De outros fragmentos que na operação da silagem ela acaba contaminando. Tá certo? E Então, nesse caso, essa bactéria aí já é outra, não é da equipe dos Clostridiums. Não, aqui o grupo de bactérias boas são as BAL, bactérias acidoláticas, certo? Essa é a que a gente quer. É a que pega carboidrato e no instante se multiplica, né? Ela pega uma coisa boa e também transforma numa coisa boa, né? As bactérias do grupo Clostridium é aquelas que dá aquela fermentação indesejada, né? Fica preto, fica aquele mofo, aquela lama meia preta. Perde a ração, né? Não é bom, não. Aí perde mesmo. Chega a perder a ração, né? Perde mesmo. Nesse caso aqui, meu amigo Juliano, a gente utilizou mesmo, né? O trigo, né? Ele por camadas. Um farelo de trigo. A gente fez por camadas, né? Explica aí um pouco aí o pessoal. O farelo de trigo, primeiro foi por ser um ingrediente que pelo valor energético era o que estava mais em conta na região. Acho que é muito importante o produtor ter esse ponto de vista, né?
Não é usar trigo porque Diogo usou trigo. Tem que ter um motivo. Por que trigo? Por que não o milho moído? Né? A gente sabe que entre trigo, milho e alguns outros ingredientes, né? O milho germe, né? E aí tem várias composições. Né? Aqui a gente só não joga ingredientes proteicos, certo? A gente não usa uma torta, no caso. Certo? A gente não usa um farelo de soja, nesse caso. A gente vai usar sorgo, grão de sorgo. A gente vai usar o milho moído. A gente vai usar o farelo de trigo, né? A gente vai usar o milho germe, a gente pode usar um farelo de biscoito. Então, tudo que é massa, tudo que dá massa, que dá amido, certo? Inicialmente que dá amido, certo? A gente poderia ter inoculado com um melaço diluído, só qual é o problema? Matéria seca. Se eu for diluir o melaço, aí eu já estou botando mais água num capim que ele já está com umidade grande. Então, para essa situação não é indicado. Se fosse um capim mais embuchado, ele está mais seco, está aquela bucha, ele está precisando de uma umidadezinha e automaticamente de uma fonte de energia para a bactéria crescer. Então, para esse capinzão mais velho, mais passado, mais embuchado, aí o melaço entrando, bombeando, diluindo na bomba e fazendo a pulverização, aí se encaixaria perfeitamente. Era um ótimo aditivo, né? Nesse caso. Seria uma opção de aditivo. Então, tudo gira em torno do substrato, que é energético, que vai fazer com que as bactérias aumentem essa capacidade, né, de multiplicação e, consequentemente, conservação da forragem e, consequentemente, a questão da matéria seca. A gente sabe que para silagem, o ideal é a gente trabalhar em torno ali de 30% de matéria seca. Água demais na silagem, a fermentação não é legal, a bactéria literalmente vai morrer afogada, né? Ela precisa de ter uma situação onde não seja água demais e também não esteja seco demais. Seco demais, às vezes a gente tem até que adicionar um pouco d'água, dependendo do processamento, para também dar essa condição. Né? A bactéria ela precisa de uma umidade mínima, né? Entre a mínima e a máxima ainda. Então a gente compreende aqui 30% de matéria seca, né? Em torno de 60% a 70% de umidade. Né? Esse capim já tinha umidade demais, então eu chegar com aditivo molhado não seria o ideal. Então um aditivo seco é o ideal nessa situação aqui, certo? Aí tudo vai depender do dia da colheita, da época da colheita, se está colhendo no início das águas, no auge das águas, depois das águas, aí tudo tem que ter um certo planejamento para tomar. Então, o mais assertivo aqui para Diogo nessa situação foi usar o farelo de trigo, porque a região dele compreende uma cotação mais baixa no farelo de trigo. Então, quando eu comparo o valor energético do farelo de trigo e o valor energético do farelo de milho, mesmo o milho sendo o mais energético grão aqui da nossa região, o farelo de trigo ainda se encontra numa situação de ser o mais barato em valor energético, certo? Em valor energético, não é só no preço do quilo, é o quilo do valor energético, é o quilo da proteína, certo? Então, nessa situação aqui, ele elegeu o farelo de trigo, tá certo? Então, foi feito dessa maneira. Pois meu amigo Juliano, quer dizer que nesse caso aí foi assertivo, né? Porque o capim estava um pouco verde ainda, estava um pouco verde e a minha intenção também, né? Tinha chovido, né? A umidade estava alta. A umidade muito alta, então por uma dica sua, né? Você disse, né? Olha, usa o farelo de trigo porque vai diminuir a umidade e vai melhorar, né, a parte de concentração da bactéria. O farelo de trigo ele está bem competitivo. Aqui na praça de Itabira, Afogados, em Gazeira, em Guaraci, né? Então é um grão de cereal bastante competitivo. Aos amigos que acompanham a nossa programação aqui no canal, né? E a todos que lhe acompanham também, né? Através aqui do canal, muita gente já está lhe conhecendo aí, alguns criadores aqui da nossa região, muitos deles, né? Alguns até criadores grandes, né? Sim. Que ontem, eita, esqueci o nome da pessoa, né? Um grande criador aqui da cidade de Itabira, disse, né? Que quanto é importante, né? O armazenamento da silagem nessa época que a gente tem o capim em abundância, com a nutrição bem mais alta, né? Nesse tempo, né? Bem verde, é um capim muito bom. Então ele falando, né? Sobre a importância, né? E essa dica que você tem dado, que você acabou de dar aí, né?
muita gente vai ver, né, essa dica e você continua repassando essa mesma dica. O farelo de trigo dá certo para aqueles capins mais verdes, mais úmidos. É importante adicionar o farelo de trigo por camadas. E explica aí um pouco como é que se faz. Não precisa ser colocado muito, só sameado, como a gente chama aqui. A gente tem tido resultados de bons a excelentes com entre 3 a 5% de inclusão, né? Certo. De grãos de cereais na forma farelada, tá? Mas se o capim não está muito novinho, né? Bem Vamos dizer novinho. assim, um capim que está, por exemplo, pronto para ser pastejado, né? Que para pastejar, o ideal não é o capim crescer, botar pendão, ficar varudo, né? Então, trabalhar ele o quanto menos taludo possível, mas dentro daquela faixa onde ele conseguiu produzir uma biomassa interessante, né? É aquela coisa de nem tanto, nem tão pouco, né? Então, mas esse capim que ele está sendo ideal para pastejo, a umidade dele está muito mais alta do que um capim que a gente já está se preparando para colher ele, para fazer silagem. E aí não importa o capim, tá certo? Importa o planejamento com relação à expectativa da matéria seca desse capim, certo? A gente pode ensilar Braquiária decumbens, a gente pode ensilar búfalo, pode ensilar urucloa, pode ensilar os pânicos, pode ensilar tudo que for capim em si, a gente pode transformar ele em silagem. Agora, cada um tem sua estratégia, né? Certo. O farelo de trigo não precisaria, nessa condição aqui, esse capim também não estava com a umidade excessiva, até porque ele também já estava um capim aqui de... Já tinha pendoado. Já estava aí com seus uns 60, 1,70 m, 1,80 m, vamos botar por aí, então... Mas ainda assim preservando muita folha, um como macio, essa coisa toda, né? Então, a gente espera que esse capim aqui, ele fermente bem, que o Diogo usou aqui, talvez não tenha correspondido nem a 1%. Né? Foi pouco, foi só sameado, então, assim. Mas aí ele fez por camada, né? Ele pega o saco, cadê? Tem um saquinho aqui, deu. Eu pego esse aqui só para exemplificar, né? Tem um saco que acabou rasgando, tá? O saco que ele usa é nesse naipe aqui. É um saco pela resistência. Ele deve dar umas 120 micras, né? Aquela unidade de força que o saco aguenta. 120, a fábrica me passou que é 120. Pela resistência é por aí. 120. Pelo menos umas 100 micras. Aqui. Então, ele vai fazendo, né? O chorume, né? Essa água, ela tende a ficar aqui no fundo, né? Se o saco for ficar assim, né? Mas se ele for ficar assim, né? A água corre no sentido da gravidade, né? Então, como está sendo, na maioria das vezes, saco assim comprido, a gente deixa ele nessa posição, porque assim também acaba tomando mais espaço, né? Então, faz por camada, né? Abre o saco, né? Vai depositando a forragem, né? O ideal é não bater muito esse saco assim, né? No pé mesmo a gente já vem aqui, dá só uma socadinha. Quanto mais bater, porque quando você bate, ele desce. Aí compacta a parte de baixo e a parte de cima, né? Dá aquela fofadinha, né? O impacto tá do meio para cima, então ideal em vez de bater, né? Você vai dando uma batidinha assim. Mas tem gente que pega aí puff, então é um forró da gota, acaba não dando muito certo, tá bom? Então vai fazendo, né? O saco de trigo já está aqui, né? Pega um pouquinho com a mão mesmo, né? Dá aquela sameada, como a gente fala, né? E aí vai fazendo outras camadas, e aqui a pular um pouquinho, né? Nesse processo, para esse volume aqui, ele deve gastar o quê? Seus 300, 500 gramas, né? Porque trigo também é volumoso. Mas foi no máximo 500 gramas por aí. saco. Então, a gente acredita que foi em torno de menos de 1%. Né? Vai depender muito do peso do saco, a gente ainda não chegou a pesar. Mas é isso, né? O processo é esse. Pode ser com germe? Pode. É um farelo energético. Agora, tudo que vai dizer é o preço. Né? É o preço. É quanto custa o valor energético, não é o valor do quilo. Né? Porque pelo quilo o trigo seria o que está mais barato na praça. Né? Mas além
além do valor, né, por unidade em quilo, o valor energético dele também fica muito em conta. E aí vai depender do... Meu amigo Juliano, aqui a gente está nessa luta, né, montando esse trabalho estratégico aqui de armazenamento de ração, mesmo com poucos animais, mas e você, o que é que diz aí para os criadores, né, de gado, caprinos, ovinos? Devemos armazenar? Eu acho que é aquela coisa, né, quem guarda tem, né? Quem guarda tem, porque aqui nesse sertão a gente tem duas estações bem definidas, né? Ou é seca ou é chuva, né? E geralmente a fase de seca, a janela dela é bem maior do que a chuva. E aí acaba tendo essa coisa aí, né? Porque as pastagens elas oscilam, né? Quando estiver chovendo, né, os animais vão consumindo, a pastagem vai rebrotando, vai renovando. Por mais que você vede um pasto, deixe ele ficar velho, vede um pasto, né, para ele ficar reservado, né, para você usar na seca, né, mas você também está correndo o risco de queimada, né, incender a pastagem, essa coisa toda. Então, a silagem ela está na forma bem estratégica, né, tanto silagem quanto feno. Mas o feno a gente tem que concordar que ele exige uma mão de obra a mais, né? E fazer feno no auge da chuva é muito ruim. É muito então, difícil, porque tem que fazer a desidratação, sendo, né? A silagem termina sendo mais estratégica, né? É só ter esse entendimento aqui da questão da matéria seca, capins que não tem o valor energético de carboidrato. Você entrar com um pouco de aditivo e aí não precisa ser muito, porque também o intuito aqui não é você encarecer o volumoso, é você dar a condição de uma boa conservação e aproveitar por o pé, né? Que é o que a gente quer. Sempre vai ter uma perdazinha, né? Ou perde ali pela máquina, que derrama um pouquinho, ou porque teve um furinho no saco. Não existe 100% de nada, né? Mas quando a gente faz essa adição aqui, a gente melhora. E melhora também o valor energético da forragem, né? Automaticamente.